A graça e a paz, um bom dia a todos. Eu gostaria de convidar você nesse dia a abrir comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14, onde a palavra de Deus diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Buscando a Intervenção Divina. Sem a menor sombra de dúvida, esse texto sagrado de 2 Crônicas 7,14 tem sido mencionado com muita frequência nos últimos tempos, nos últimos dias. E algo que nós não podemos ignorar de forma alguma é que, ao observar esse texto sagrado, nós podemos ter a percepção que existem 4 atitudes que precisam ser feitas. Não basta eu tomar como aplicação à minha vida uma ou duas ou 3. Mas eu preciso tomar as 4 atitudes como uma postura de quem de fato espera que haja essa intervenção divina. E quando nós nos deparamos com o texto contido em Números, número 14, versículos de 40 a 45, nós podemos observar que na ocasião em que Moisés ele manda os 12 espias até a terra prometida, com o intuito de levantar um relatório a respeito de tudo o que eles estariam vendo naquele lugar, o povo se mostra desobediente e se mostra rebelde, o povo se mostra incrédulo, e ao regressar daquela espionagem, daquele levantamento, daquele relatório, apenas 2 homens se mostram confiantes em Deus, tementes a Deus, acreditando que Deus poderia conceder-lhes a vitória, o Josué e o Caleb. No entanto, os outros 10 filhos de Israel, das tribos, representantes das tribos de Israel, pelo contrário, eles vão valorar muito mais a situação, as circunstâncias, do que o próprio Deus. Esses 10, eles vão colaborar para que o povo ficasse desanimado, para que o povo estivesse desapercebido de que Deus poderia agir, que Deus, o Deus que promete, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o povo prefere dar ouvidos a esses 10 que lhes fazem desanimar, do que aos 2 que, com toda a absoluta certeza, acreditavam que Deus é Deus para cumprir suas promessas. E se eu e você percebermos o que está contido nesse texto sagrado, nós vamos observar que, de forma sequencial, vai nos dizer que aquelas pessoas levantaram pela manhã de madrugada, subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Note você que essas pessoas até confessam que haviam pecado. Mas, no entanto, essas pessoas, elas são desobedientes, porque Moisés vai responder: porque transgredis o mandato do Senhor, por isso não prosperará. Então perceba que o Moisés agora vai dizer para essas pessoas: havendo desobediência, não há como prosperar no seu caminho, não há como você prosperar em nenhum projeto de vida, se você não der a Deus, não prestar a Deus a devida obediência. Então, Moisés vai falar para esse povo: não suba, porque o Senhor não estará no meio de vós, para que você não seja ferido diante dos seus inimigos. Por que às vezes é tão difícil a gente escutar a voz de Deus? Deus nos alertando e a gente simplesmente deixando de dar ouvidos aos seus alertas, através da sua palavra, através da mensagem, muitas vezes em áudio, em vídeo, através dos programas de televisão onde Deus vai falar contigo, através de um culto presencial.
Mas nós muitas vezes somos como esse povo, somos desobedientes, não queremos ouvir a voz de Deus. E perceba que quando esses então, eles resolvem desobedecer, eles vão subir contra os amalequitas que estavam diante daquele povo, eles caem à espada. E isso por quê? Porque o Senhor não estava com aqueles desobedientes naquele momento. E é interessante que de forma temerária eles sobem ao monte, mas naquela ocasião a arca ela simbolizava a presença do Senhor. E nem a arca e nem tampouco Moisés estavam no meio daquele povo. Então, é diante dessa situação que os amalequitas e os cananeus que habitavam aquela montanha, eles ferem os filhos de Israel chegando até a cidade de Omar. Então você pode perceber que aquelas pessoas, eles até buscaram a face de Deus, mas faltava essas pessoas se converter dos seus maus caminhos, ter uma mudança de atitude. Infelizmente, isso às vezes falta para nós também. Quando nós vamos observar também o relato do profeta Isaías, ele vai nos mostrar que, além de muitas vezes nós nos humilharmos na presença de Deus, é necessário, é preciso haver também arrependimento. Isaías, ele chega a mencionar que aquele povo clamava a Deus a plenos pulmões. Esse povo não ficava detido em deixar de fazê-lo, mas eles o faziam. Erguiam a voz como se fosse uma trombeta. Mas Deus vai alertar o profeta para que ele estivesse falando a esse povo a respeito da sua transgressão, dos seus pecados. E mesmo nesse estado de jejum, de busca, de humilhação, essas pessoas até aparentemente mostravam ter prazer nos caminhos de Deus, como quem pratica a justiça. Mas, infelizmente, essas pessoas deixavam o direito de Deus, eles até perguntavam pela justiça, mas como se tivessem prazer nas leis de Deus. E aí chegava você ao ponto de fazer alguns questionamentos para Deus. Por que nós jejuamos e o Senhor não atenta para isso? Afligimos a nossa alma e o Senhor não leva isso em conta. No dia em que essas pessoas jejuavam, contudo, havia uma coisa muito séria. Essas pessoas faziam jejum, mas não com o intuito de mostrar que de fato estavam se humilhando diante de Deus e que estavam de fato arrependidos. Faziam isso por conta dos seus próprios interesses, por conta das suas próprias vontades, e não para mostrar que de fato estavam se humilhando diante de Deus, que estavam arrependidos. E diante de tudo isso, o Senhor Deus ele vai dizer, vai concluir a essas pessoas, usando o profeta: eis que vocês até jejum, mas existe entre vocês rixas, contendas, existe entre vocês um punho iníquo, e jejuando dessa forma, não se fará ouvir no alto a sua voz. Com isso eu quero lhes dizer, querido, que é necessário, quando nós lemos Crônicas 7,14, que nós precisamos levar a sério esses 4 passos de suma importância. Se humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus e nós precisamos converter dos nossos maus caminhos. Se nós seguirmos esses 4 passos, tenha você a absoluta certeza que haverá intervenção do alto. Que o Senhor Jesus te leve a refletir sobre isso. Que Deus te abençoe durante todo esse dia. Fique com Deus.